Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante pregação da palavra do Senhor, que nessa noite vai nos explicar, expor a doutrina que nós confessamos no dia do Senhor, de número 25, a respeito dos sacramentos. O texto da pregação é um versículo do capítulo de número 30 do livro de Deuteronômio. Então, a priori, faremos a leitura do Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo de número 30. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus,
dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora nós vamos olhar para a nossa confissão. Vamos olhar, em primeiro lugar, para o artigo 33 da Confissão Belga. Que trata a respeito dos sacramentos. Cremos que o nosso Deus gracioso, atento à nossa insensibilidade e fraqueza, ordenou os sacramentos para selar em nós as suas promessas, para servirem como penhor da sua boa vontade e graça para conosco e para alimentarem e sustentarem a nossa fé. Ele os acrescentou à palavra do Evangelho para apresentar melhor diante dos nossos sentidos externos aquilo que ele nos declara em sua palavra e o que faz interiormente em nosso coração. Assim, ele nos confirma a salvação a nós concedida. Os sacramentos são os sinais e os selos visíveis de algo interior e invisível, por meio dos quais Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso, esses sinais não são vãos nem vazios, de modo a nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles. Sem Cristo não seriam nada. Além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, nos ordenou, sendo somente 2, a saber, o sacramento do batismo e da Santa Ceia de Jesus Cristo. Agora vamos ao dia do Senhor de número 25. O dia do Senhor 25 é o primeiro de uma nova sessão do Catecismo que trata sobre a palavra e os sacramentos. A pergunta 65, visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Pergunta 66. O que são os sacramentos? Resposta: os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Pergunta 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação? Resposta: sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Pergunta 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Resposta: 2. O santo batismo e a santa ceia. Agora vamos voltar a Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 6. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas.
Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, veremos agora, Senhor, a pregação da Tua Palavra e pedimos a Tua graça para que sejamos capazes de compreender esta importante doutrina que confessamos no dia do Senhor de número 25 sobre os sacramentos. Ilumina nosso entendimento, concede-nos a graça de ouvir como ovelhas do Senhor, interessadas em ouvir a Tua voz. Tem misericórdia daquele que fala, para que ele fale fielmente, Senhor. Ajuda-nos, porque todos nós dependemos do Senhor. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Amada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma das formas de nós observarmos ou estudarmos o Catecismo de Heidelberg é observar a sua estrutura, vinculando essa estrutura a um dos temas desenvolvidos no Catecismo, que é sobre a fé. Podemos estudar todo o Catecismo à luz dessa palavra, fé. E as crianças podem lembrar as 3 palavras que resumem todo o nosso catecismo: miséria, salvação e gratidão. Pois bem, a parte que trata sobre os nossos pecados e miséria, o dia do Senhor de número 2 ao 4, pode ser descrita como a vida sem fé. E depois, a partir do dia do Senhor de número 5 e 6, começa tratando sobre a nossa salvação, e podemos dizer que esses 2 dias do Senhor falam sobre a necessidade da fé, a necessidade de crer no mediador. E finalmente, então, chegamos no dia do Senhor 7 e 8, onde temos o significado da fé. Nesse contexto, vale a pena lembrar a resposta da pergunta 21, no dia do Senhor 7. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em Sua palavra. É também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho. E depois, então, do dia do Senhor de número 9 ao 22, aprendemos sobre o conteúdo da fé. O Catecismo explica, então, os 12 artigos do Credo Apostólico e temos esse conjunto de explicações sobre o conteúdo da fé. E então chegamos na parte final, que trata sobre os dias do Senhor 23 e 24, nos últimos 2 domingos, trataram sobre o proveito da fé. Qual é o proveito da fé? E observamos, somos justos diante de Deus e herdeiros da vida eterna. Então esse quadro, a fé como um assunto, uma forma de estudar o catecismo. E agora chegamos no dia do Senhor de número 25, e do 25 ao 30, o que o catecismo nos ensina é a respeito dos sacramentos. Temos o dia do Senhor 25, que é uma introdução aos sacramentos. Depois temos dias do Senhor sobre o batismo e sobre a ceia. E nessa parte do 25 ao 30, temos então o ensino sobre o fortalecimento da nossa fé. Como a nossa fé é fortalecida. Então, o dia do Senhor de número 25, para a qual devemos dar atenção nessa noite, é, por assim dizer, a porta de entrada para este assunto a respeito do fortalecimento da nossa fé.
Antes de explicar, então, com mais detalhes o significado do batismo, o significado da ceia do Senhor, o Catecismo procura nos ensinar a respeito do significado e o papel dos sacramentos. Podemos notar, então, que este assunto, no dia do Senhor 25, ainda é sobre a fé. A pergunta 65 é a seguinte: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? E a resposta é que a fé é um dom de Deus, que Ele nos dá através do seu Espírito Santo. E mais uma vez, então, somos lembrados da graça de Deus para conosco. Nós nunca iríamos até Deus, nós nunca teríamos fé pela nossa própria iniciativa. O pecador não pode, por si mesmo, produzir fé. E por que não? Porque a Escritura nos diz que o pecador está morto espiritualmente. Então, ele não pode responder ao chamado de Deus no Evangelho. Ele não pode responder a isso com fé, porque para responder, ele precisaria estar vivo espiritualmente. Então, só pode responder com fé ao chamado do Evangelho quando a pessoa nasce de novo. Isso é uma obra do Espírito Santo. Sem essa obra do Espírito Santo, o novo nascimento, é como Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é pela obra do Espírito Santo que chegamos a crer para a salvação. E o Catecismo nos ensina, o Espírito Santo usa dois meios para que a fé seja mantida em nossa vida. Ele usa esses dois meios, um meio para operar a fé e outro meio especialmente para fortalecer a fé. Então, primeiro ele opera a fé em nosso coração pela pregação do Evangelho. Então, a pregação é o meio escolhido por Deus, através do qual o Espírito Santo nos conduz à verdadeira fé. E, obviamente, quando estamos falando que a pregação do Evangelho é esse meio, não estamos nos referindo a qualquer tipo de pregação, mas a pregação fiel do Evangelho. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo nos ensina: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E na primeira carta do apóstolo Pedro, ele escreve: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o meio para que alguém saia da morte para a vida, para que ressuscite e possa então crer no Evangelho, o meio que o Espírito Santo usa para operar a fé é a pregação da palavra de Deus. Essa mesma fé que é operada em nosso coração pelo Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, nos lembra o Catecismo, fortalecida em nosso coração pelo uso dos sacramentos. Então, aqui está o objetivo dos sacramentos. O objetivo dos sacramentos é fortalecer a nossa fé. Então, para que Deus nos deu o batismo e a ceia? A resposta é para fortalecer a nossa fé. Então surge a pergunta quando nós usamos essa palavra, sacramento. Essa palavra parece um pouco assustadora para algumas pessoas, mas assim como a palavra trindade, a palavra sacramento não está na Bíblia, mas ela é um termo teológico para se referir a algo que está na Bíblia. No caso, a esses sinais e selos que Deus concedeu, o batismo e a ceia. Agora, de onde vem essa palavra sacramento? Ela vem do latim e ela foi usada bem lá atrás, bem no passado. Ela tinha um uso comum na cultura, que era para referir-se, o sacramento seria uma quantia em dinheiro
que era depositada ou consagrada por duas partes em litígio. Ela era consagrada diante de sacerdotes em um lugar sagrado. Então vamos supor, tem dois homens que estão disputando por um cavalo. E um diz, o cavalo é meu, o outro diz, o cavalo é meu. Então os dois levariam essa quantia em dinheiro para o templo, e essa quantia em dinheiro era chamada de sacramento. E lá, depois, quando houvesse a resolução dessa demanda, aquele que fez a demanda errada, que estava solicitando uma coisa que não era dele, ele perderia a sua parte. Depois a palavra foi usada para referir-se ao juramento militar. Então, quando um soldado fazia um juramento de defender o rei, o imperador, e estar sendo fiel ao seu agrupamento, esse juramento era chamado de sacramento. Mas depois, a palavra, um pouco depois do tempo do Novo Testamento, começou a ser usada pelos pais da igreja para se referir a qualquer mistério ou uma doutrina bíblica que não fosse tão clara, que não fosse tão óbvia. Então, a ideia de sacramento era para falar de alguma coisa misteriosa. E assim, ela veio a ganhar esse sentido para referir-se ao batismo e à ceia como sinais e selos visíveis da invisível graça de Deus. Por isso, o nosso catecismo define os sacramentos como sendo sinais e selos santos e visíveis. E esta definição de sacramento, apesar da palavra não ser bíblica, a definição, dizer que os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis, essa definição é sem dúvida uma definição bíblica. Pois é assim que a Escritura se refere à circuncisão no Antigo Testamento. A circuncisão, consideramos, foi um sacramento da Antiga Aliança. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, vamos ler. Romanos 4, versículo 11, falando a respeito de Abraão, de como a justiça lhe foi imputada, o apóstolo Paulo diz, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então usa-se aqui essas duas palavras para definir a circuncisão: sinal e selo da justiça da fé. O texto que nós lemos nessa noite também fala da circuncisão como sendo um sinal e selo de algo invisível. Então nós precisamos voltar a nossa atenção a Deuteronômio, capítulo de número 30, texto, a pregação desta noite. Esse versículo 6 também usa termos, usa a ideia que remete à ideia da circuncisão como sinal e selo da parte de Deus. Como vocês sabem, este livro foi escrito por Moisés, o livro de Deuteronômio. Ele é uma série de discursos, a ideia aqui é de repetir a lei. Esses discursos foram proferidos por Moisés ao povo da aliança no final dos 40 anos de peregrinação do deserto, e ali então, diante de Moisés, havia uma nova geração. Os incrédulos haviam morrido no deserto. E Moisés agora então repete a lei a essas pessoas, e o capítulo 30 pertence a um desses discursos, é o quarto discurso de Moisés. Algo que caracteriza esses discursos de Moisés no livro de Deuteronômio é a linguagem pactual,
há uma forte ênfase na aliança. Então Moisés fala ao povo em termos do pacto, em termos da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Ele lembra que Deus então havia estabelecido essa aliança, isso é uma referência à aliança com Abraão, mas também uma referência à aliança estabelecida no Monte Sinai com todo o povo de Israel. Para sinalizar e selar as promessas da aliança, lemos no livro de Gênesis, Deus havia dado na antiga aliança este sinal e selo, a circuncisão. Então, os israelitas tinham na sua carne um sinal que era ao mesmo tempo um selo, uma garantia das promessas de Deus e uma lembrança de suas obrigações. Então, a aliança é a forma pela qual Deus se relaciona com o seu povo. Então, nesse relacionamento, Deus faz promessas, Ele se apresenta como Salvador, como protetor, como provedor, como sustentador, como rei, como pastor. Na aliança, temos então as promessas de Deus de cuidar do seu povo, de dirigir o seu povo, de proteger o seu povo, de abençoar o seu povo. Mas deveria haver também a resposta de fé e gratidão às promessas de Deus e ao cuidado de Deus. Essa resposta de fé e gratidão deveria se revelar, como ficou claro na leitura de Deuteronômio 30, através da obediência aos mandamentos de Deus. Como nos lembra a nossa forma litúrgica, todas as alianças têm duas partes, uma promessa e uma obrigação. Encontramos essas duas coisas em Deuteronômio 30. Em seus discursos, Moisés então está lembrando ao povo da aliança não só as promessas, as bênçãos de Deus, mas também está lembrando ao povo as obrigações da aliança. E ele lembra que a fidelidade da aliança teria como consequência receber a bênção do Senhor, e que a desobediência e a incredulidade trariam sobre eles maldições. Essas bênçãos e maldições são mencionadas em Deuteronômio capítulo 27 e capítulo 28. Então, quando chegamos no capítulo 29 de Deuteronômio, há uma renovação da aliança de Deus com aquela nova geração que estava diante de Moisés. E então, chegando no capítulo 30, o Senhor revela a sua misericórdia, a sua graça, dizendo e anunciando que quando chegasse o tempo em que eles fossem desobedientes, eles recebessem a maldição da aliança e eles fossem espalhados pela terra, quando eles se arrependessem, Deus se compadeceria deles para que eles pudessem receber novamente a bênção do Senhor. Podemos ver isso especialmente nos versículos 1 e 2. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Notem que esse retorno em arrependimento não deveria ser somente dos pais, mas também dos filhos. A linguagem, então, é uma linguagem da aliança, uma linguagem pactual. Toda a família deveria se arrepender, se voltar em arrependimento, e os filhos que ainda não podiam se arrepender e crer, eles seriam beneficiados pelo arrependimento e pela fé de seus pais. Como é que esse arrependimento seria visto? Como é que haveria evidências desse arrependimento?
A resposta é em dar ouvidos a tudo que o Senhor havia ordenado. Então o Senhor promete, se isso acontecesse, Ele promete mudar a sorte do seu povo. Significa que Ele vai mudar a situação em que eles se encontrassem. Aqui é uma referência ao fato deles estarem espalhados. Então a promessa de Deus é que Ele haveria de reuni-los novamente. Então, ligado a este retorno ao Senhor, lemos as palavras do versículo de número 6. O Senhor teu Deus te circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. O que essas palavras significam? Deus está prometendo realizar interiormente aquilo que era sinalizado e selado exteriormente pela circuncisão. Está prometendo fazer uma circuncisão no coração. Falando de outra forma, a circuncisão apontava para realidades invisíveis. Apontava para a necessidade de um coração purificado, um coração que amasse a Deus. E, obviamente, sabemos, era possível ter a circuncisão e não ter a realidade. Mas aqui Deus está prometendo dar a realidade para a qual a circuncisão apontava. Então, observem que essa mudança aqui prometida, essa mudança interior, é apontada aqui como uma obra de Deus. Então, ela depende do agir soberano e gracioso do Senhor. Ele promete agir no coração dos pais e no coração dos filhos. Ele promete dar a eles um coração puro, um coração transformado. Devemos pensar sobre a necessidade dessa promessa. Ela se faz necessária porque somos pecadores. Por sermos pecadores, o nosso coração é por natureza duro e indiferente às coisas de Deus. Por natureza, o nosso coração é incapaz de fazer o que esse versículo diz: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. E, consequentemente, amar o próximo. E por isso Deus mesmo deve intervir. Deus mesmo deve agir. Deus mesmo promete circuncidar o coração. Então isso não é uma obra humana, mas é uma obra soberana de Deus pelo seu Espírito Santo. A circuncisão no Antigo Testamento era um sinal da aliança que apontava para a necessidade de uma realidade interior, uma transformação do coração, uma transformação espiritual. O objetivo dessa mudança, aqui no versículo 6 prometida, é para que eles amassem o Senhor de todo o coração, de toda a alma, e assim vivessem. Então aqui se evidencia que a verdadeira vida, a vida abundante, está nisso, em ter um coração transformado pela graça de Deus e ser capaz de amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. Quando nós nos perguntamos, então, sobre a grande mensagem da circuncisão, essa mensagem, obviamente, nos leva ao derramamento de sangue para purificação. A mensagem central da circuncisão é que nós somos purificados pelo sangue de Cristo Jesus. E o que lemos aqui em Deuteronômio 30, versículo 6, é essa realidade do coração circuncidado. Essa realidade só é possível, só se alcança tal coisa, e seu pleno cumprimento é através da obra de Cristo em nosso favor. E por isso é importante lembrarmos de Colossenses, capítulo 2, versículo 11, que diz que isso foi cumprido,
Porque diz assim, diz que nós fomos circuncidados em Cristo Jesus. Circuncidados em Cristo Jesus. No coração, na purificação do coração. Não está falando de uma circuncisão física, mas de uma circuncisão espiritual. A circuncisão para a qual Moisés anuncia em Deuteronômio 30, versículo 6, aparece em Colossenses 2,11. Fomos circuncidados em Cristo Jesus. E é interessante observar que nesse texto de Colossenses 2,11, o apóstolo Paulo vincula a circuncisão, a purificação ao batismo. Então observe a substância, o cerne, a mensagem central da circuncisão é a mesma mensagem central do batismo e da ceia. Os sacramentos, o batismo e a ceia, nos apresentam a mesma mensagem da pregação do Evangelho, Cristo Jesus. Enquanto a pregação alcança a nossa audição, os sacramentos alcançam todos os sentidos. Deus está falando cada vez que nós estamos celebrando algum sacramento. Cada vez que nós temos o batismo, por exemplo, dos filhos da aliança, nós temos uma mensagem de Deus direcionada a nós. Devemos prestar atenção, devemos aprender com esta mensagem, devemos guardá-la em nosso coração, devemos mostrá-la aos nossos filhos. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, é uma mensagem de Deus para nós. É a palavra dele encenada diante dos nossos olhos. Então, por meio dos sacramentos do batismo e da ceia, Deus não só sinaliza em direção a Cristo, mas ele também garante que nós temos tudo em Cristo Jesus pela verdadeira fé. Então, os sacramentos são sinais e selos, como diz o catecismo, santos e invisíveis, por meio dos quais, de uma maneira visível, Deus nos declara as promessas do Evangelho. Assim também, então, assim é no batismo. Assim como os meninos na antiga aliança, nossos meninos e meninas não sabem o que lhes aconteceu ao serem batizados. Eles ainda não podem responder com fé às promessas do Evangelho. E por isso confessamos que assim como a circuncisão era o sinal da aliança no Antigo Testamento, também agora o batismo é o sinal da nova aliança. Não é a criança que está falando, mas é o próprio Deus. Então o batismo está sinalizando, indicando que esta criança é incorporada em Cristo Jesus e fazendo as promessas de Deus de purificação de seus pecados. Então, Deuteronômio 36 fala de Deus circuncidando o coração. O batismo é o sinal visível e a confirmação desta realidade espiritual. Então, pelo batismo, não apenas somos aspergidos com água, mas somos incorporados em Cristo Jesus e purificados por Ele. E da mesma forma, a ceia do Senhor não é apenas uma recordação, mas uma comunhão real com Cristo por meio do seu Espírito Santo. Assim como o pão e o vinho alimentam o corpo, Cristo Jesus nos alimenta espiritualmente com seu corpo e sangue para a vida eterna. Então, eis o objetivo dos sacramentos. Como diz o catecismo, eles foram instituídos por Deus para que pelo uso deles Ele pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar a promessa do Evangelho. Assim notamos, conforme também nos ensina a pergunta e resposta 66, que tanto a palavra
quantos sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus na cruz como a única base para a nossa salvação. Então, o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação se baseia no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. A circuncisão do coração, mencionada em Deuteronômio 36, é essa obra do Espírito Santo que nos capacita a crer e nos apropriar das promessas sinalizadas e seladas no sacramento. Contemplamos assim a misericórdia e o amor de Deus por nós e pelos nossos filhos. E, amados irmãos, não há amor maior do que este. Deus deu seu Filho, que desceu de sua glória eterna, para que nos tornássemos participantes de todas as suas benditas promessas. Então, as bênçãos da aliança, as bênçãos que Deus prometeu para aqueles que creem nele, são nossas, por causa de Cristo Jesus. Então, nesta noite, amados irmãos, ao ouvirmos sobre os sacramentos, todos nós somos lembrados em quem nossa salvação se baseia. Não nas nossas obras, não nos nossos méritos, não na nossa justiça própria, mas em Cristo. Nele nós temos o perdão completo de todos os nossos pecados. E tão certo como a água limpa a sujeira do corpo, Cristo nos limpa de todos os nossos pecados. Tão certo quanto o pão e o vinho alimentam o corpo, Cristo sacia as nossas almas sedentas e famintas para a vida eterna. Então, amados irmãos, tudo que ouvimos sempre na pregação do Evangelho é o mesmo que é dito sempre na administração dos sacramentos. Nossa salvação está do começo ao fim vinculada à obra de Cristo por nós. Os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor são sinais que apontam nessa direção. São selos da parte de Deus que garantem que isso é verdade. E Deus nos dá o sacramento para fortalecer a nossa fé. Portanto, os sacramentos, podemos dizer, são instrumentos didáticos do nosso Pai Celestial. E o objetivo dele é sempre, pela pregação, pelo batismo, pela ceia, nos conduzir a Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus nós temos o cumprimento final e perfeito da promessa de Deuteronômio 30, versículo 6. E essa promessa é para que amemos a Deus e vivamos em Deus. Os sacramentos nos chamam, então, a viver em Cristo Jesus. Eis o que o Evangelho nos proclama: sua vida está em Cristo. Eis o que os sacramentos nos revelam: sua vida está em Cristo. Então, nunca queira ficar longe dessa fonte purificadora. Nunca queira distanciar-se desta comida sustentadora. Pela pregação e pelos sacramentos, o Espírito Santo nos diz: tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. Creia nele, purifique-se nele, alimente-se dele, ame-o, obedeça-o e viva nele. Amém.